Boa noite, igreja, graça e paz. Dentro de alguns minutos estaremos aqui na página do Facebook da Igreja Presbiteriana de Penápolis, transmitindo a pregação da Palavra de Deus. Boa noite, graça e paz. Estamos aqui esperando o horário para transmitindo a palavra de Deus mais uma vez. Você que vai chegando, vai se preparando, orando, para ouvir aquilo que Deus tem preparado para os nossos corações nessa noite. Boa noite, a irmã Vanilde, a irmã Grazi. Boa noite, presbítero Jean. Boa noite, diácono Guilherme. Muito bom vê-los aqui através da mídia, esperando esse momento para iniciarmos o culto, a mensagem, a palavra de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte,
a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, sobre toda a terra e céu. Tem um hino que fala muito ao meu coração. Esse hino é um hino antigo, mas um hino que fala da companhia de Jesus. Como que nós precisamos de Jesus. Ele prometeu estar conosco todos os dias. Nós temos provado disso. O título desse hino é Divino Companheiro. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Estou quem te separa de toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Peca, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Peca, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Que bom poder contar com a companhia de Jesus, o nosso Salvador. Que bom poder louvá-lo, poder engrandecer o seu santo nome. Né? E que nessa noite nós possamos estar sedentos de Deus, sedentos de ouvir
a palavra do Senhor, que será pregada, que será transmitida aos nossos corações. Seja bem-vindo, você que está chegando, para estar conosco, para ouvir a palavra do Senhor, que será pregada dentro de alguns minutos. Eu estarei cantando aqui sem tocar, só com a voz, o hino de número 155, Castelo Forte. É um hino que trata da vitória que Cristo nos deu, que Deus nos deu através de Cristo Jesus. Um hino que tem uma história, dentro da nossa reforma, escrito por Martinho Lutero. Castelo forte é nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúrias pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, mais forte é o Deus fiel, igual não há na terra. A força do homem nada faz, sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Sabem quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio Deus, triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contados, não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará, por Cristo por defesa. Se temos de perder famílias, bem prazer, se tudo se acaba e a morte enfim chega, com ele reinaremos. Aleluia! Glória ao nome do Senhor, porque esta é a certeza que um dia reinaremos com Cristo. E não há luta, não há perseguição, não há tentação, não há ação do nosso inimigo, que é Satanás, sobre a nossa vida, que não seja vencida pelo nome de Jesus Cristo. Eu queria convidar você, querido, que já chegou, que está aí presente, vai abrindo a sua Bíblia, na primeira epístola, na primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 5, do versículo 5 a 11, né? E perícope, né? Que começamos a pregar no domingo passado, daremos continuidade hoje, e ainda ficará assim uma parte para o próximo domingo, para que a gente possa estar explorando bem esse texto
e aprendendo aqui daquilo que o Senhor quer trazer à nossa vida. Nós damos as boas-vindas a você que está presente para ouvir a palavra de Deus. Deus abençoe profundamente o seu coração, a sua vida, e que nós possamos ser edificados nessa noite pela pregação da palavra de Deus. Nós estamos ainda aguardando tempo para que mais irmãos possam chegar, né, e estarmos aí sendo edificados pela palavra do Senhor. Querido, nós vamos então fazermos a leitura da palavra de Deus, que se encontra na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, de 5 a 11, que diz assim: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outrocino o trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firme na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus pela leitura da sua palavra. Vamos orar. Você possa, nesse momento, orar comigo. Está pedindo ao Santo Espírito de Deus que fale conosco, que edifique a nossas vidas. Pai amado e querido, no nome de Jesus, nós chegamos à tua presença. Obrigado, Senhor, pela nossa salvação. Obrigado pela alegria que temos de servir ao Senhor, de cantar ao Senhor, dizer que o Senhor é grande, dizer que o Senhor está conosco, como nosso companheiro, como nosso castelo forte. Pai, nós te exaltamos, nós te adoramos, nós te bendizemos. Glorificado seja o teu nome. Ó Pai, pelo teu Filho Jesus, ter morrido na cruz do Calvário para nos salvar. Pelo seu sangue derramado em favor dos nossos pecados, que nos redimiu, nos purificou. Obrigado, ó Pai, porque todo o plano da redenção o Senhor cumpriu através de Cristo. E ele foi obediente até a morte de cruz, Senhor. E ele morreu e ressuscitou. E está sentado à tua destra, de onde nos olha, de onde nos observa, de onde ele também enviou o seu Espírito Santo para habitar conosco. E hoje, dirigido pelo teu Espírito, Senhor, estamos aqui para ouvir a tua palavra. Ó Espírito Santo, usa o teu servo como ministro da tua palavra, como pregador da tua palavra. Pai, fala ao meu coração, fala ao coração dos ouvintes nessa noite, dos irmãos da tua igreja, Senhor, aonde essa mensagem chegar, que possa edificar corações, que nós possamos estar certos de que Jesus está conosco e de que Jesus nos abençoa. E é no nome dele que nós oramos, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos uma mensagem domingo passado com o tema Pastor nos exorta à maturidade espiritual. O pastor que é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro ele toma um tom aqui pastoral, de exortações em forma de conselhos,
para abençoar os seus leitores em todos os tempos, abençoar a Igreja de Deus, abençoar o povo de Deus. E nós argumentamos, dando assim um desenvolvimento para o tema, que quando nós somos pastoralmente exortados, é para crescermos em maturidade espiritual. Todos nós cristãos estamos nesse processo de crescimento de maturidade espiritual. E por esse motivo é que o apóstolo Pedro, como pastor, ele faz aqui, no final da sua carta, 3 exortações que nos ajudam no crescimento espiritual, na maturidade espiritual. E nós perguntamos quais são essas 3 exortações. E a primeira que nós desenvolvemos foram dos versículos 5 a 7. A primeira exortação é que Pedro diz que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. Sermos submissos e humildes. Né? Eu estava entrando aqui no segundo tópico da mensagem. Né? Do versículo 5 a 7. Sejam submissos e humildes. Né? Todo crente, a começar pelos jovens, todos nós que somos servos de Deus, devemos estar submissos a Deus, submissos uns aos outros, humildes na nossa forma de viver, na nossa forma de nos relacionarmos. Né? E nós aprendemos que para vivermos uma vida cristã, para ter uma vida de maturidade, de crescimento espiritual, nós precisamos sermos submissos e humildes. E hoje, como já citei aqui, né, a segunda exortação é que nós temos que ser sóbrios e vigilantes. E aí nós vamos trabalhar aqui os 2 versículos, o versículo 8 e o versículo 9. Olha o que o apóstolo Pedro nos ensina aqui. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistires firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Meus queridos, aqui, primeiramente, nós encontramos a palavra nepo, em grego, que no original significa, traduzido aqui, né, a palavra sóbrio, né, mas significa estarmos calmos, estarmos serenos de espírito, sermos moderados, controlados. E aqui é a mesma coisa de termos o domínio próprio. Eu sei que você sabe, como eu sei também, que essa é uma das áreas mais difíceis na nossa vida, termos domínio próprio. E faz parte, não da nossa vida cristã, do processo de crescimento, de maturidade da vida cristã, ter domínio próprio, ser sóbrio. A outra palavra que vem em seguida é que nós temos que sermos vigilantes. Vem da palavra grega gregoreon, e significa dar estrita atenção a tudo, ser cauteloso, ser ativo. E é importante a forma como Strong ele diz o seguinte, que aqui é tomar cuidado para que, por causa da negligência e indolência, nenhuma calamidade destrutiva repentinamente surpreenda alguém. Olha, ele usa a palavra calamidade aqui. Não é? Ser vigilante indica a atitude de esperar de olhos abertos, de estar atento, vigilante, acompanhando o que se passa e sempre escrutando o horizonte na perspectiva da chegada do Senhor. Não foi por acaso que Jesus disse que nós temos que estar vigiando e orando. Não é? Mas, resumindo aqui, esse ensinamento aqui dessas 2 palavras, a sobriedade é a capacidade de olhar para aquilo que é real com a mente clara, com uma boa visão. E a vigilância, ela é um estado de
observação e de prontidão. Se você for lá para o Antigo Testamento, você vai ver falar muito da torre de vigília. Não é que tinha que ficar atento, olhando, né, como guarda. O apóstolo aqui, e pastor Pedro, depois de nos exortar a sermos submissos e humildes, como aprendemos no domingo passado, agora ele chama a nossa atenção para a realidade de que há uma extrema necessidade de que tenhamos um autodomínio, um domínio próprio, e que devemos ficar atentos diante das forças do mal que procuram nos destruir. A ordem aqui é para não abaixarmos a vigilância, não abaixarmos a guarda, estarmos atentos. A ordem é para que todos os crentes que confiam em Cristo Jesus, para eu e para você, é para todos os que confiam na sua total presença, no divino companheiro que acabamos de cantar. É para todos os que estão convictos de que o Senhor tem controle sobre todas as forças internas e externas que circulam na nossa vida diariamente. Principalmente aqui, a vida do crente. Então, queridos, aqui nós temos uma exortação para sermos sóbrios e vigilantes, controlados e cautelosos. William Barclay diz que o fato de deixar nossas ansiedades, como nós aprendemos no domingo passado, aos cuidados do Senhor, não nos autoriza a nos sentar e não fazer nada. Nós temos que ir à ação, temos que agir com sobriedade e vigilância. Importante, irmãos, porque Pedro, ele não está falando aqui na carta, em primeiro momento desse assunto. Ele já havia tratado nos capítulos anteriores sobre essas exortações. Observe o que diz o capítulo 1, versículo 13. Ele diz, por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios. E esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Porque a revelação de Jesus Cristo é um tema importante nessa carta. Aquilo que está sendo mostrado, revelado, nós vamos depois terminar lendo um desses textos, no final dessa mensagem. E depois, no capítulo 4, versículo 7, ele diz, ora, o fim de todas as coisas está próximo. E aí ele está falando aqui dentro de uma abordagem de vigilância. Ele está atento. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. O que Pedro está desenvolvendo aqui, meus queridos irmãos e irmãs, são os ensinamentos de Jesus Cristo. Cristo mandou estar atento. Cristo nos mandou estar preparados, não é, para o dia da sua volta, que nós não sabemos quando é, não é? E a vida do crente é essa vida de estar preparado, porque nós ainda estamos no mundo, nós temos lutas, nós temos guerra espiritual, nós temos um inimigo. E a nossa pergunta aqui é, por que o apóstolo Pedro, como pastor aqui, nos exorta a sermos sóbrios e vigilantes? E o texto, ele vai nos fornecer pelo menos 3 perguntas aqui, que são importantes para nós entendermos aqui essa segunda exortação. A primeira resposta que nós podemos dar, por que temos que ser sóbrios e vigilantes, é porque nós temos um opositor. Nós temos um inimigo que procura nos destruir. Nós temos um inimigo que procura nos derrubar. O apóstolo Pedro diz aqui, o diabo, e ele deixa bem claro, vosso adversário, meu adversário, seu adversário, anda em derredor, circulando, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. A verdade aqui é que Pedro está nos dizendo que nós temos um oponente, nós temos um adversário, nós temos um inimigo que anda em derredor. Pedro chama o seu oponente, o seu inimigo, Satanás, de diabo. Esse inimigo
Pedro já conhecia. Por isso que eu gosto sempre, quando eu estou falando das cartas, falar que os ensinamentos dos apóstolos estão ligados com os ensinamentos do nosso Salvador Jesus Cristo. Eles nada mais, nada menos estão expondo, desenvolvendo aqui a teologia bíblica, as mensagens, né, as doutrinas que Cristo lhe ensinava. Pedro conhecia Satanás, pois Jesus lhe advertiu certa vez: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclama para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Pedro atendeu o recado. Pedro está nos fortalecendo através da palavra escrita, usado pelo poder do Espírito Santo, agora, um homem convertido, um homem transformado. Porque, irmãos, esse texto está lá em Lucas 22, 31 e 32. Mas nós sabemos que tempo depois de Jesus lhe proferir essas palavras, Pedro negou Jesus. Sabe por quê? Pedro ainda não era totalmente convertido. Pedro não dependia de uma vida de oração. Pedro não vigiava. Eles aprenderam, não só Pedro, os apóstolos, os discípulos, aprenderam a orar, a vigiar, a buscar o Senhor depois da morte e ressurreição de Cristo, depois que Cristo voltou para o céu. Então, Pedro ele estava aqui num processo de maturidade espiritual, de crescimento espiritual. Então, Pedro ele conhece, ele sabe que ele tem um inimigo. O inimigo astuto e mau, que há muito e muito tempo lhe perseguia para lhe destruir. Agora Pedro, escrevendo essa carta, nos informa que o propósito último de Satanás é revelado com destruição e morte. Ele é o inimigo de tudo que é bom, de tudo que é piedoso, de tudo que é verdadeiro. Ele se opõe. A Bíblia, no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 6 e 7, nos revela que Satanás é pretensioso. É aquele que deseja ser bem mais do que realmente é. Você pode conferir depois esses textos que eu vou citar aqui. Fica aí um trabalho para você fazer em casa. Paulo confirma, dizendo que ele induz ao orgulho. Ele é pretensioso, ele é arrogante. 1 Timóteo 3, 6 e 7. Paulo vai dizer que ele induz ao orgulho quando ele escreve a Timóteo. Satanás é tido na Bíblia como um acusador. Você pode ver lá em Zacarias 3, de 1 a 5, no caso do sacerdote Josué. Jó 1, 9, Apocalipse 2, 10, diz que ele é o nosso acusador. A palavra de Deus também diz que ele é homicida e ele é pai da mentira. João 8,44, o próprio Jesus que nos revelou essas verdades. Mas ainda em 2 Coríntios, Paulo vai dizer que ele também entendia que Satanás ele é um enganador. E Pedro, lá em 2 Coríntios 11, 14, esse texto eu quero ler aqui, Paulo diz assim: não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Ele não é anjo de luz, mas ele tem o poder de se transformar em anjo de luz para enganar. Seus ministros se transformam em ministros de justiça para enganarem. A Bíblia também vai nos mostrar que ele é malvado, que ele é desumano. Lucas 8, 19. Ele é também um medroso, ele é um covarde. Tiago 4, 7. E o William Barclay, ele diz o seguinte: o diabo é como qualquer covarde. Retira-se quando corajosamente se resiste com a força e com a companhia de Jesus Cristo, que está dentro aqui do assunto que nós estamos abordando. Mas a Bíblia ainda mostra que ele é igualado a um caçador. Salmo 91, o versículo 3. Lá fala do laço do passarinheiro. Jesus lhe compara a um lobo. O lobo também caça. João, capítulo 10, o versículo 12. Jesus diz que Satanás é o príncipe desse mundo.
que o mundo jaz no maligno. Você vai ver João 12:31, 14:30, 16:11, Jesus que está falando dessa verdade. E diz também a palavra de Deus que ele é comparado a uma serpente, a um dragão. Apocalipse 12:9, ele é a antiga serpente que estava lá no Éden, quando tentou Adão e Eva. A Bíblia diz que ele é o tentador. Paulo vai referir sobre isso lá em 1 Tessalonicenses 3, o versículo 5. Se Deus permitir, ele pode nos tentar. Se Deus permitir, ele pode nos afligir. João 1:12, Jó foi afligido. Deus permitiu. Ele está procurando alguém para devorar. Pedro, o apóstolo, aqui no texto lido da palavra de Deus, o compara com um leão que anda ao redor e ruge. Está bravo, está valente, procurando devorar qualquer um em seu caminho. O que Pedro nos adverte é que nós temos um inimigo que não se cansa, que não dorme, e por isso nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. Presta atenção que ele anda atrás de derrotar os seguidores de Jesus. O crente, os discípulos de Cristo, Satanás e seus anjos, que são os demônios, são os dominadores deste mundo tenebroso. É o que Paulo vai relatar, escrevendo sobre esse assunto, lá em Efésios capítulo 6. Há uma guerra espiritual acontecendo, forças maiores que as nossas, que tentam nos impedir de cumprir a vontade de Deus, de impedir de desfrutarmos das bênçãos de Deus reveladas nas Escrituras. Há uma oposição. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 6, no versículo 12, ele diz que a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra as forças espirituais do mal, contra Satanás. Queridos, a nossa pergunta é por que o apóstolo e pastor Pedro nos exorta a sermos sóbrios e vigilantes? A primeira resposta nestes 2 versículos que nós temos é que nós temos um inimigo, um opositor, que procura nos destruir, que procura nos derribar, versículo 8. Mas a segunda resposta é porque nós podemos resistir na fé. Ele está mandando nós ser sóbrios e vigilantes, porque nós podemos lutar contra o inimigo, nós podemos resisti-lo firme na fé. É o que o versículo 9, a parte A, nos diz: resistir firme na fé. O pastor e apóstolo nos ensina aqui resistência. Resistir o nosso adversário inimigo. Resistir a Satanás e não temê-lo. Somente quem se submete a Deus pode resistir ao diabo. Somente quem é filho de Deus, lavado pelo sangue de Jesus Cristo, pode resistir a Satanás. Tiago, nesta mesma linha de pensamento do apóstolo Pedro, ele diz: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4:7. O apóstolo Paulo, também escrevendo, nos ensina a não darmos lugar ao diabo. Efésios 4:27. Por isso que nós temos que fugir do pecado. Não dá lugar a Satanás. Com o diabo não se negocia, mas lhe resiste. Paulo ainda nos ordena, dizendo para ficarmos firmes contra as ciladas do diabo. Ele arma a cilada. Ele é o pai da mentira. Ou seja, em outras palavras, Paulo está dizendo na Efésios 6, 11, 13, que o nosso estado de alerta não pode ser relaxado. Temos que ser sóbrios e vigilantes. Ele é um derrotado, mas ele não se dá por vencido. Ele está atento a tudo que sucede, a tudo que acontece. Pedro diz para resistir a Satanás firme na fé. E o comentarista Simon Kistemaker, ele diz que a palavra fé aqui
pode ser compreendida tanto no sentido subjetivo da fé pessoal, presta atenção, e da confiança em Deus, essa é a fé subjetiva, como também no sentido objetivo, ou seja, referindo-se ao conjunto de doutrinas cristãs. E aqui o contexto, segundo ele, favorece o sentido objetivo. E eu estou com ele, sabe por quê, meus irmãos? A palavra grega, traduzida como firmes aqui, quer dizer sólido. Ou seja, no que diz respeito à fé, o crente deve ser sólido e inabalável nas doutrinas da palavra de Deus, nas Escrituras, compreendendo as Escrituras com as próprias Escrituras. E aqui foi a repreensão de Jesus, quando falava aos fariseus. Ele diz: errais porque não entendais as Escrituras, errais porque não conheceis as Escrituras, e nem o poder de Deus. O apóstolo Paulo nos ensina que a fé, ela é um escudo contra os dados inflamados do maligno. Então, a minha fé precisa estar alicerçada na palavra de Deus, na doutrina da palavra de Deus. E Paulo vai dizer lá, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dados inflamados do maligno. Efésios 6,16. Precisamos rejeitar as tentações de Satanás e resisti-lo, repreendê-lo, para que ele vá embora, para que ele não nos tente, em nome de Jesus. Mas para isso é preciso nos curvar diante de Deus, diante da sua palavra, que é o poder de Deus. Aleluia. A minha fé tem que estar alicerçada em Jesus Cristo, que é o leão da tribo de Judá, que venceu o falso leão. Porque Pedro fala aqui que ele está disfarçado como leão, mas ele não é o leão. A figura do leão é dada para Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é colocado na Bíblia como símbolo. E eu quero primeiramente falar para você que lá em Gênesis 49:9, o leão é o símbolo da soberania de Deus. Então, em primeiro lugar, o leão refere-se à tribo de Judá, Deus soberano que reina sobre o seu povo. E em segundo lugar, representa o maior descendente de Judá, que é Jesus Cristo, o Messias que haveria de nascer. E a palavra de Deus vai confirmar depois que Jesus é o leão da tribo de Judá. Apocalipse 5:5. Satanás, ele não é o leão, mas ele ruge como leão. Ele é enganador, ele é traiçoeiro, ele é mau. Nós precisamos confiar naquele que o venceu lá na cruz do Calvário, Jesus Cristo. Ele destruiu todas as obras de Satanás quando ele morreu lá na cruz do Calvário, quando ele ressuscitou dentre os mortos. E Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 2, no versículo 15, ele vai dizer que Jesus, despojando a principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando lá na cruz, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que venceu as obras do diabo, que venceu o poder de Satanás. E agora ele está limitado ao poder de Jesus Cristo. Sempre esteve, mas essa vitória, a palavra de Deus diz que é a partir da cruz, a partir da morte, da ressurreição de Jesus Cristo. Visto, pois, diz Hebreus 2,14, o escritor, diz assim: visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, deste também ele, igualmente, que é Jesus, participou, para que por sua morte, é a parte que nos interessa nesse versículo, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, Satanás. Cristo, com a sua morte, derrotou a Satanás. 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, o apóstolo João diz: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Jesus o venceu, para que a sua igreja, para que eu e você pudéssemos vencê-lo. E é interessante porque João,
escrevendo lá na sua primeira carta, também no capítulo 2, no versículo 13, ele diz: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio, Jesus Cristo. E ele diz: Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Cristo venceu para eu e você ser vencedor. O apóstolo João, escrevendo o Apocalipse, a revelação de Jesus, ele vai dizer que nós somos vencedores. Então vi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, a igreja, pois o venceram por causa do sangue do Cordeiro, que foi derramado lá na cruz do Calvário, e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em fase da morte, não amaram a própria vida. Apocalipse 2, 10, 11. O que está em foco aqui é a morte de Cristo, é a vitória de Cristo, e a vitória que agora nós podemos ter, sendo sóbrios e vigilantes, resistindo a Satanás, firme na fé, tomando posse da palavra de Deus, daquilo que Cristo fez em nosso lugar. A nossa pergunta foi porque o apóstolo e pastor Pedro nos exorta a sermos sóbrios e vigilantes. A primeira resposta que ele nos dá aqui é porque nós temos um opositor, nós temos um inimigo que procura nos destruir, procura nos derribar. No versículo 8. A segunda resposta é porque nós podemos resistir a Satanás firme na fé. E ele ainda nos dá uma terceira resposta. É porque nós não estamos sozinhos nessa luta, nós não estamos sozinhos nessa guerra. O versículo 9, a parte B, ele diz: certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Pedro usa aqui, meus irmãos e irmãs, a experiência comum dos crentes espalhados por todo o Império Romano da sua época, como um encorajamento para que os crentes perseguidos, que serve de exemplo agora para todos os tempos, pois hoje há crentes espalhados em toda parte da terra. Para lembrar que nós não estamos só, como aqueles irmãos daquela época, aqueles irmãos perseguidos, tinham outros que eles não sabiam, mas que criam em Cristo e que também estavam sendo tentados, estavam sendo perseguidos. E Pedro escreve essa exortação, nos dando agora esse entendimento que nos encoraja. A igreja, ela é a família de Deus na terra. Todos nós cristãos fazemos parte da família de Deus, a família espiritual do povo de Deus. Nós somos muitos irmãos espalhados por todos os lugares do planeta Terra. Todos nós passamos pelos mesmos sofrimentos, pelas mesmas tentações. O adversário inimigo nosso é o mesmo de toda a nossa irmandade espalhada pelo mundo. É Satanás, o qual Pedro chama de diabo. O apóstolo Pedro, ele quer que todos nós entendamos que os sofrimentos que ora passamos são apenas parte do martírio cristão. Tome a sua cruz e siga, disse Jesus, e siga-me. Tem luta. Eu e você precisamos entender que existem outros irmãos passando pelas mesmas provações e enfrentando as mesmas batalhas por todo o mundo nesse momento. Hoje, queridos, como nós podemos atualizar essa mensagem para esse momento nosso? Hoje nós podemos aqui destacar a pandemia do Covid-19, que assola a todos. Agora há pouco nós recebemos a notícia de 2 conhecidos lá no estado do Pará, que vieram a falecer esse final de semana pelo Covid-19. Querido, nós sabemos que Deus está no controle. Deus é soberano sobre tudo e todos, mas o inimigo das nossas almas
nesse momento, ele continua sendo astuto e mau. Ele não para de oprimir, de amedrontar os filhos de Deus espalhados pelo mundo. No momento, toda a nossa irmandade espalhada pelo mundo enfrenta as mesmas dificuldades, os mesmos medos, a mesma angústia, a mesma opressão que a pandemia trouxe. E muitos estão sendo oprimidos por Satanás, até mesmo questionando aonde está Deus. Porque Deus permite acontecer. Por que é que Deus permite a morte? Por que é que Deus permite o luto? Por que é que Deus permite o sofrimento? E nós sabemos que foi a desobediência dos nossos pais. Foi a minha desobediência, a sua desobediência. Foi por causa do pecado que a morte entrou no mundo. Mas eu quero concluir dizendo para você, na segunda parte dessa mensagem, que Deus está sentado no seu trono. Ele continua sendo Deus. Nada foge do seu agir. Tudo está patente ao seu olhar soberano. Ele espera o tempo adequado, o tempo de enviar o seu Filho Jesus para buscar a sua igreja. O dia que todo olho o verá, que todo joelho se dobrará e que toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Enquanto esperamos esse dia chegar, eu e você, segundo as orientações do apóstolo e pastor Pedro, nós precisamos estar em obediência. Nós precisamos amadurecer espiritualmente, olhando para essas exortações, sendo submissos, sendo humildes, sendo sóbrios e vigilantes. Pois nós temos um inimigo, um adversário, e nós precisamos resisti-lo firme na fé, em toda e qualquer circunstância, em todo e qualquer minuto, firmes na palavra, firmes na doutrina da palavra de Deus, e por isso você tem que ler Bíblia, por isso que você tem que comer a palavra de Deus, se alimentar dela espiritualmente. E fazer isso confiante na vitória de Cristo, que já o venceu lá na cruz, quando morreu e quando ressuscitou dentre os mortos. Agora, queridos, eu e você, a igreja de Deus, nós temos a vitória pelo seu sangue. O diabo, ele não tem poder independente. Ele não faz o que ele quer. Ele só vai e faz autorizado por Jesus. Ele só vai até onde Deus permite. Ele está debaixo do governo do Senhor Jesus Cristo. E nós somos de Deus, comprado e lavado pelo sangue de Jesus. Nós podemos resisti-lo no nome de Jesus. Porque ele não se dá por vencido. E ele ainda tem uma certa ação. Como um cachorro que está amarrado por uma corda. Está limitado. E o seu poder totalmente derrotado. No nome de Jesus Cristo. No poder de Jesus Cristo. Lembremos que Deus governa sobre todas as coisas no céu e na terra. Mas Satanás é um inimigo que se opõe, tenta a sua igreja na terra. Por isso nós precisamos invocar aquele que tem todo o poder, Jesus Cristo, buscando o fortalecimento espiritual para lutar contra as forças espirituais do mal. Lembre-se de que Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. João 15:5. Como que está o seu relacionamento com Jesus? Como que está a sua fé em Jesus Cristo? Pedro nos exorta a resisti-lo e diz que ele fugirá. Não é nós que vamos fugir, é Satanás que vai se retirar. É ele que vai embora em nome de Jesus. Paulo nos ensina a sermos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder e revestir de toda a armadura de Deus para podermos ficar firmes contra a cilada do diabo e resistir no dia mal e depois de vencer, permanecer inabalável. Efésios 6, de 10 a 13. Você depois pode ver a armadura por completa lá. Cada uma das armas que nós podemos vestir. Devemos lembrar, queridos irmãos, que se sofrermos, não estamos sozinhos.
Outros irmãos também passam pelas mesmas lutas espalhadas pelo mundo. A vitória sobre o diabo não é uma ausência de sofrimento desse mundo. Mas se sofremos, sofremos pelo nome daquele que venceu. Jesus diz, no mundo passais por aflições, mas tem bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Ânimo, coragem, força. Mas eu queria concluir ligando esse assunto dentro da própria carta, da qual estamos pregando, a carta de Pedro. O apóstolo Pedro, ele vai nos mostrar que a nossa maior alegria diante das lutas, das tentações, do sofrimento, é a glória de Jesus sendo revelada a nós. 1 Pedro 4, versículo 13 e 14. Pelo contrário, olha lá, alegrai-vos na medida que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vos alegreis exultando. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. E ainda, em Romanos 8,13, Paulo vai dizer, ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. E agora preste atenção. Se sofremos, se com eles sofremos, também com eles seremos glorificados. Aleluia. Nós esperamos esse dia. Nós já fomos aqui pela fé em Cristo, pela obra de Cristo, mas já estamos glorificados com Cristo. Mas nós vamos gozar dessa glorificação na chegada no céu. Quando Cristo voltar, que Ele nos transformar do corruptível para o incorruptível, entrar na presença de Deus, nós vamos ser glorificados. E é por isso que João, Jesus revelando o livro do Apocalipse, ele vai dizer que lá no céu não haverá mais morte, não haverá mais luto, não haverá mais choro. Nós vamos estar na presença de Deus, em glorificação, em adoração, em louvor permanente. Aqui é apenas uma preparação. Que Deus nos abençoe e que nós possamos resistir ao diabo, firme na fé, lembrando de outros que sofrem conosco, e ele se retirará. E nós continuaremos aguardando a bendita vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos e irmãs. Vamos orar. Deus bendito, nosso Pai soberano, que governa os céus e a terra, Jesus Cristo bendito, Filho de Deus, soberano, poderoso, que veio, que morreu, que ressuscitou. Espírito Santo de poder, que veio habitar em nós, que traz o poder, que nos enche da tua presença. Nós adoramos a Trindade bendita. Nós nos prostramos diante da tua santidade, Senhor. Nós dependemos totalmente de ti. Nós dependemos totalmente do teu poder, Espírito Santo. Nos envolva, nos enche e nos faça estar firme na palavra, firme nas doutrinas bíblicas, com a fé inabalável, certo de que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Não há nada que possa nos separar do teu amor, Senhor. Que nós possamos resistir a Satanás. Que nós possamos, em nome de Jesus, repreendê-lo. Seja em que situação for, Senhor. Seja angústia, seja tentação. E ele vai fugir. Porque Jesus está conosco. Aleluia. O divino companheiro está conosco. O Espírito Santo está conosco. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Pai, cuida da tua igreja. Cuida de todas as pessoas que estão ouvindo essa mensagem, que ouvirão essa mensagem no decorrer da semana. Pai, nós oramos por essas pessoas. Alcança com essa palavra. Que aqueles que ainda não conhecem Jesus possam conhecer Jesus através da palavra.
possam abraçar Jesus como seu Salvador, como seu Senhor, e provar dessa vitória que a igreja tem pelo sangue de Jesus. Pai, nós oramos, te agradecemos desse nome precioso, no nome vitorioso, no nome bendito, no nome daquele que vai voltar para buscar a tua igreja. Nós oramos. Amém. Graças a Deus. Queridos, receber a bênção. Que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo reine sobre a tua vida, sobre a tua família e sobre todo o povo de Deus, aonde se encontrarem nesse momento, agora e para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Eu quero agradecer a sua presença aqui conosco, na live, na pregação da palavra de Deus. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você possa ter uma boa semana. Nossas atividades da igreja ainda se encontram suspensas. Nós tivemos um retrocesso na cidade, através da lei do nosso governador, né? E algumas coisas já tinham facilitado, né? E agora retrocedeu. E nós continuamos aguardando o tempo certo para abrirmos o templo, né, e estarmos nos reunindo para cultuarmos o Senhor junto em comunhão. Esperamos que você compreenda, que você possa estar orando por esse tempo. Nós, como conselho da igreja, entendemos que não é a hora. Nós temos que cuidar da igreja, nós temos que cuidar de você que nos visita, né? Nós temos que demonstrar o nosso amor, né, o nosso cuidado, e saber que tem o tempo de Deus certo para todas as coisas. Que Deus abençoe a sua semana. Fique com Deus. Um abraço a todos.